Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio do Vida e Teologia Podcast. Este é o nosso 7º episódio e a intenção é sempre de fazer teologia de uma forma simples, prática, intencional para abençoar a sua vida, para que você possa ser edificado e também para que você possa servir a Deus com alegria, intencionalidade, para a glória de Deus, nas mais diversas áreas que envolvem a fé cristã. Hoje nós vamos falar sobre o tema, que é a Reforma Protestante. Afinal, estamos em outubro. E a Reforma Protestante ocorrida no século XVI foi liderada pelos reformadores, onde provocaram uma série de mudanças. Não apenas na igreja, mas também em toda a sociedade. É importante destacar que a igreja foi a mais impactada com as mudanças desde Lutero, quando colocou as 95 teses na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. Porém, os reformadores eles contribuíram muito para a formação moderna que começou naquele século, ainda no século XVI. Por exemplo, o pensamento capitalista começou a ser desenvolvido por causa dos reformadores. Os protestantes deixaram e pregaram que o trabalho era algo benéfico para a sociedade e não algo como condenação ou punição. O sistema educacional foi amplamente influenciado pelo movimento reformado. A gente vê muitos hospitais, escolas que foram plantadas através do movimento reformado. Os reformadores, especialmente João Calvino, em Genebra, enfatizou a importância da educação, criando universidades para a formação de teólogos e também para surgir profissionais cristãos nas mais diversas áreas da sociedade. A Academia de Genebra foi um modelo para o grande número de escolas reformadas que surgiram no mundo todo. O calvinismo, por exemplo, contribuiu para uma liderança democrática e representativa dentro das igrejas. Também ajudou na transformação da política. Através do pensamento, instituições democráticas se desenvolveram por todo o mundo ocidental. A reforma influenciou a igreja, a política, a educação, a literatura e pensamento da sociedade do século XVI e assim por diante. É por isso que hoje nós vamos falar sobre a Reforma Protestante e a vida cristã hoje. Muito mais do que falarmos dos eventos históricos, nós queremos tratar quais são as implicações do movimento da Reforma para a vida que nós temos hoje, para o nosso dia a dia, da vida cristã para o mundo moderno. E como podemos compreender esta fé no mundo de hoje e diante de um evento que aconteceu há pouco mais de 500 anos. Para tratar deste assunto, eu recebo um querido amigo, um irmão de longa data, Silvano, pastor presbiteriano, pastor da Igreja Presbiteriana Shalom de Campinas, também da Igreja Presbiteriana Esmeraldina de Campinas. Tem uma terceira aí? Ah, não. É bom, só duas e daqui a pouco só uma. Será uma conversa para dividir histórias, experiências, desafios de um pastor reformado no mundo contemporâneo e também falarmos um pouco sobre a fé reformada e tudo aquilo que envolve aquilo que nós cremos. Silvano, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar aqui, ainda mais para falar de reforma protestante, que é um tema que a gente gosta bastante. Amém. Antes da gente começar a entrar direto nos temas, eu quero te fazer uma pergunta muito específica. Como é que você descobriu o seu chamado pastoral e como é que foi esse despertamento dentro de uma igreja reformada e histórica, se o seu chamado passou por conhecer a fé reformada? Então, é interessante porque eu venho de família tradicionalmente pentecostal, né? Minha família é tradicionalmente da Assembleia de Deus e eu vim para a fé reformada 20 anos atrás, né? Mas eu nasci em berço evangélico pentecostal e o chamado foi dentro do pentecostalismo, né? Foi se confirmando o chamado. Eu acho interessante porque eu mesmo não queria ser pastor. Né? Fugi como Jonas fugiu do chamado dele. Só não fui engolido pela baleia, né? Mas o resto a gente fez. E quando eu me lembro a última vez que eu fui chamado para ser pastor, meu pai ainda era pastor, e eu disse ao meu pai que jamais seria pastor. Eu só seria pastor se um pastor que não conhecesse meu pai, não me conhecesse, confirmasse esse chamado.
para minha felicidade, isso aconteceu em Campinas, a mais de 200 quilômetros de distância da minha família, e acabou confirmando que eu seria pastor, e por fim estamos aqui, consagrado, pastor, e estamos seguindo aí o que Deus tem para nossas vidas. É interessante que assim, eu começo o chamado no pentecostalismo e sou consagrado na teologia reformada. Amém. E você cresceu na Assembleia de Deus, que é uma denominação originária do pentecostalismo. Sim, sim. Quando você chegou na IPB, e nós chegamos juntos, mas diferente de mim, eu cresci dentro de um ambiente presbiteriano, né? Desde a época da primeira igreja presbiteriana independente. Mas você teve um encontro com uma outra teologia, com outro estilo de igreja. Sim. Quais foram os seus maiores desafios em sair de um ambiente pentecostal e entrar para um ambiente, vamos dizer assim, reformado, mas mais tradicional? E dentro desse encontro com a teologia reformada, como é que você foi absorvendo esses ensinos e que conflitos você teve que administrar internamente para que você pudesse ter uma vida cristã autêntica? Não que o pentecostal não tenha uma vida cristã autêntica, mas há algumas interpretações que diferem, né? E como é que isso foi? Olha, eu acho que o choque é o choque de todo pentecostal que vem para a teologia reformada, né? De cara, tem 2 pontos da teologia reformada que ele bate de frente. É o muro de Jericó da fé, né? Primeira cidade a ser derrubada, tal. E o primeiro deles é a eleição incondicional. Foi a questão de ser eleito, né, da predestinação, e principalmente o P do batismo. Foi os 2 que, quando eu pisei, eu olhei, eu falei, meu Jesus, e agora? E foi interessante porque isso gerou um conflito muito grande em mim, porque toda a minha teologia, toda a minha concepção de salvação passava por uma responsabilidade minha. Eu era responsável pela minha salvação. E quando eu fui compreender isso, foi interessante porque eu tive um professor no seminário, certa vez ele me chamou, ele falou assim, eu vou te explicar como funciona. Você tem filhos, né? Eu falei, tenho sim. Ele falou, pensa no filho que dá mais trabalho. Obviamente que eu pensei na Melissa, né? Que é a minha mais nova, né? Não que a outra não tenha me dado trabalho, porque filho é filho mesmo e está aí para isso. E ele falou, pensa no dia em que a sua filha tirou a sua paciência assim, de uma forma que você falou, meu Deus do céu. Falei, sim, estou pensando nesse dia que não está muito distante. Né? E ele falou, e o que você fez? Você pegou essa menina, foi até o cartório e disse para o escrivão, olha, eu quero que você retire o meu nome dessa criança. Eu olhei para ele e falei, você está louco? Você acha mesmo que eu ia fazer isso com uma filha? E ele sorriu para mim e ali eu entendi o que era, então, este amor de Deus que completa em nós essa obra. Mas, para absorver a teologia reformada, são doses homeopáticas. Né? Você vai compreendendo aos poucos, e eu acho que é interessante porque o Espírito Santo de Deus ele vai iluminando sua mente, confirmando seu coração, e foi assim que foi na minha vida. Né? Eu sei que para algumas pessoas é um pouco diferente, até porque Deus trabalha em multiforme e graça, mas no meu caso ocorreu assim. Você mencionou do pé do batismo, eu nunca tive esse problema por ter crescido num ambiente presbiteriano, mas a minha esposa veio de um ambiente pentecostal também, da Assembleia, então eu tive que passar impacto, né? por esse problema lá em casa, no sentido de que, bom, para eu batizar minha filha, eu preciso da concordância da minha esposa. Então, eu fui trabalhando ao longo do tempo, fazendo estudos com ela. Né? E isso foi tudo em doses homeopáticas, até quando ela procurou e falou assim, vamos batizar? Aí eu falei, então nós vamos. Você vê que é interessante, porque o P do batismo, às vezes a pessoa não consegue compreender que o batismo ele vem substituindo a Páscoa, né? Aquela aliança, a circuncisão, quero dizer, aquela aliança que Deus fez. Né? Então, em Cristo, o Novo Testamento no sangue de Cristo Jesus. Né? Então, e a criança também faz parte, né? Dessa nova aliança. Né? Então, e foi assim que a gente foi compreendendo. Exato. E nós vivemos num país em que a maioria dos evangélicos pertence à igreja pentecostais. Sim. O presbiterianismo, por mais que seja umas denominações pioneiras no Brasil, dentro da estatística nós somos um número pequeno perto da imensidão denominacional dentro do Brasil, né? Mas nesse advento das mídias sociais, muitos passaram a conhecer a teologia reformada, né? Então, conteúdos que antes estavam mais
presos à escola dominicais ou até a seminários começaram a ser difundidos e espalhados através da internet. E um movimento que tem acontecido é muitas pessoas têm saído de igrejas pentecostais e vindo para igrejas mais históricas. Sim. Né? Como é que você vê esse movimento? O que você acha que contribuiu para isso? É simplesmente a internet? É o fato porque antes a gente não tinha informação? São assuntos que ficavam mais presos a seminários teológicos e agora até os professores de teologia também estão usando a internet para falar sobre assuntos que antes você só aprendia em seminário, né? Como é que você tem enxergado esse movimento? É interessante porque, assim, hoje nós somos um povo até relativamente pequeno comparado à grande multidão de pentecostais que o país possui. Mas nós já fomos a maior denominação do Brasil. Né? Tanto é que o evangelho ele alcança o Brasil, a teologia ela alcança o Brasil, com a teologia reformada. Se você vê como foi no início da colonização brasileira, o Brasil foi colonizado literalmente pela Igreja Católica, né, de certa forma. Depois que é aberto para os ingleses estarem aqui no Brasil, e era uma teologia reformada. Né? Então, o pentecostalismo ele só vai surgir lá nos efeitos da Rua Azusa, já no século XIX. Né? O que eu acho interessante nesse caso é que a teologia reformada ela é um choque. Ela é um choque para o arminianismo, né? Principalmente quando... A grande verdade é assim, eu que nasci num ambiente pentecostal, eu nunca soube que tinha algo diferente, né? Eu sabia que havia algumas igrejas, como a Igreja Batista, a Congregação Cristã do Brasil e a própria Presbiteriana, e só sabia que eles eram diferentes. Eu só não sabia em quê. Entendeu? Você não tinha acesso a essas informações, a não ser que você fosse a uma igreja, ou como você citou, a um seminário. Mas na minha época de menino, eu acho interessante porque você era disciplinado se você fosse em outra igreja. Olha que coisa interessante, né? Hoje a gente disciplina o pessoal porque está indo para o mundo, pecado. Né? Naquela época se disciplinava porque você ia em outra igreja. É uma coisa doida, né? E o que acontece é que sim, com esse advento da internet, barreiras caíram. Né? E a teologia reformada ela acaba alcançando diversas pessoas. Hoje nós temos diversos pregadores reformados que são extremamente convidados para pregar no meio pentecostal. Sim. O Hernandes é um deles, o Nicodemos é outro, e tem tantos outros. Né? E o que eu acho interessante é que eu tinha, porque ele já faleceu, um grande amigo que era pentecostal, e ele dizia para mim assim, eu não consigo entender a teologia reformada. Mas eu amo o Abraham Kuyper. Ele não sabia que o Kuyper era um teólogo reformado. O dia que eu contei isso para ele, ele ficou extremamente impressionado e falou, como assim, amigo? E ele escreveu um livro muito famoso sobre calvinismo, né? Então, sim, e ele ficou impressionadíssimo. Ele falou, mas isso é teologia reformada? Então eu sou reformado. Então, muitas vezes, a pessoa não tinha acesso a essas informações. E é engraçado que esses estereótipos, eles foram criados recentemente. Sim. Porque eu não lembro na minha infância, lógico que é um debate aí de séculos, né? Sim, sim. Mas na minha infância, eu não lembro de alguém ter falado para mim sobre Calvino, Lutero. Não. Né? Então, eu fui compreender essas coisas depois dos meus 15, 16, 17, 18 anos, né? Onde você vai aprendendo história. Até na escola você vai aprendendo a história, então passa um pouco pela história da igreja. E então, meu primeiro contato ali com os nomes dos reformadores foi muito na classe de catecúmenos, que na época passou com o Edilson Botelho, que eu fiz com ele, e pela escola mesmo. Isso é interessante, né? Porque o pentecostalismo, assim, não falando mal dos pentecostais de forma alguma, mas não há catecúmenos. Né? Você não tem, você está na fé, você está na fé. É tipo assim, você já entra jogando, né? Não tem olha, é assim, a fé, existe a fé pentecostal, existe a fé arminiana, a fé neopentecostal, a fé reformada. E, então, não há essa divisão. Na realidade, é como você deixou claro. Há um tempo atrás, isso era muito restrito a quem era mesmo reformado, principalmente os presbiterianos, e os seminários que formavam os próprios pastores presbiterianos. Né? Era isso que acontecia.
E é por isso que a internet ela tem essa função aí de abrir para a galera aí um novo paradigma aí de teologia, né? Certa vez eu ouvi uma seguinte frase, foi bem na época onde a gente estava comemorando os 500 anos da Reforma. E o pastor disse a seguinte frase: os reformadores elaboraram respostas para aquele tempo. Certo. Precisamos olhar para frente. Sim. Não foi exatamente nessas palavras, mas foi mais ou menos assim que ele disse. Eu já ouvi pessoas comentando que presbiterianos, alguns batistas mais tradicionais, têm a tendência de olhar muito para trás. Certo. Para aquilo que foi feito na reforma, e há uma supervalorização do que aconteceu 500 anos atrás, e esquece um pouco de olhar para frente. Certo. Você acha que a gente que pertence à denominação histórica, a gente fica muito preso ao passado? Como é que a gente pode olhar para trás, para aquilo que foi feito há 500 anos, sem retirar os nossos olhos para o futuro, para aquilo que nós temos a fazer hoje? Esse é o desafio, né? Agora, uma coisa é certa: quem não olha para o passado, ele ignora as suas raízes, né? Exato. Se nós estamos hoje aqui com a questão da liberdade de culto, tudo isso teve um preço, e o preço foi pago por pessoas lá atrás, né? E toda vez que nós não olhamos para isso, nós temos a tendência a desvalorizar aonde você está. Isso. E isso é tão sério porque a vida do cristão é olhando para Cristo. Nós estamos falando de mais de 2000 anos atrás. Estamos Exato. olhando para a cruz de Cristo e o que ele fez naquela cruz. Então, se nós olharmos apenas por o que está adiante de nós, sem olhar para aquilo que foi, o que nos constitui como igreja, como teologia, como cristão, nós também não saberemos o que fazer no futuro. Agora, uma grande verdade a gente também não pode ignorar que adiante de nós há um futuro. E que nós precisamos responder a novos anseios, novos desafios, que vão surgindo com a própria sociedade, que vão surgindo com os anseios da sociedade. Então, sim, a igreja precisa olhar para o passado, também precisa viver o presente, qual é a realidade dela nesse momento, e sempre com o olho na ordenança de Cristo Jesus, do ID. E sempre olhando qual é a missão dela no momento em que ela está vivendo e o planejamento esse planejamento futuro. Então, esse é o desafio. A grande verdade é essa. E se tem uma coisa que a gente pode aprender com eles, é todo o movimento missionário que eles começaram a fazer. Tanto que a gente é fruto de um movimento que começou há 500 anos atrás. Né? Na época do Brasil Colônia, Calvino ainda mandou missionários para cá. Né? Então, a gente é fruto desse movimento que começou há 500 anos. Eu diria que a gente tem que valorizar o chão que a gente pisa. Exatamente. Porque esses caras cimentaram o chão para que a gente pudesse pisar. Né? É algo interessante isso que nós estamos dizendo, porque, assim, infelizmente hoje nós vemos distorções do Evangelho. Extremas distorções do cristianismo, de igrejas que poderiam ser consideradas como heresias, de um Cristo diferente, de uma comunidade diferente, de uma abordagem diferente da palavra de Deus. E isso, muitas vezes, é falta de não ter um passado. Você está entendendo? Porque a gente tem uma tendência de acreditar que tudo que é moderno é melhor. E não, nem sempre é assim que as coisas são. Agora, ao longo da história da igreja, por meio de seus concílios, a gente teve a publicação de muitos credos, confissões e símbolos de fé. A nossa igreja, ela subscreve a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo. Quando olhamos para os dias atuais, a gente corre uma tentação de colocar os credos e símbolos de fé e as confissões como uma adição às escrituras, ou, de certa forma, a gente dá a elas o mesmo peso das escrituras. Qual é o peso das confissões, dos credos, dos símbolos possuem hoje na vida do cristão? Ela está acima da autoridade das escrituras? Ela tem o mesmo peso? Não, então vamos deixar isso bem claro. Nada está acima das escrituras. Fato. Ponto. O que acontece é que muitas vezes a gente esquece que esses credos e essas confissões, elas foram produtos de uma resposta para uma necessidade daquela época, né? Você tem vamos começar com o credo apostólico, que é aí do século II, mais ou menos, que se atribui aos apóstolos. Num momento de grande perseguição,
Os cristãos precisavam afirmar qual era a fé deles. E aí nós temos o creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Depois você vai ter o credo niceno, que é do Concílio de Nicéia de 325 mais ou menos, que é uma resposta ao arianismo que acreditava que Deus e Jesus não tinham a mesma essência. Então houve a necessidade da igreja se posicionar e dizer, calma, nós cremos nisso, o caminho é esse. Você vai ter a Confissão de Fé de Westminster de 1643, que também foi um movimento de resposta a uma sociedade que estava perdida em sua fé. Então, não é que o crédulo, a confissão, ela está acima da palavra de Deus. Ela tem uma autoridade. Não, ela é um posicionamento. Hoje, se chegarem para você e dizer, no que você crê? A sua resposta é um credo. De você falar, eu creio num Deus Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, Filho de Deus. Ah, isso está acima das Escrituras. Não, as Escrituras dizem isso. Eu estou dizendo para quem me perguntar, e é aquilo que a palavra de Deus diz, né? Esteja sempre pronto para responder às pessoas qual é o motivo da sua esperança. Esta resposta é um credo. Então, nós temos, infelizmente, nós temos aí uma mistificação que a pessoa acha, nossa, a confissão de fé de Westminster, o credo apostólico, está acima das Escrituras. Não, eles são uma resposta de fé. Eu estou dizendo aquilo que eu creio para uma sociedade que me pergunta. Nada além disso. Ele não está acima da palavra de Deus. Então, a autoridade ela está nas Escrituras. Nas Escrituras. Os credos, as confissões, sim. elas são uma manifestação da sua fé. Isso, é uma resposta que nós temos daquilo que nós cremos das Escrituras. Das Escrituras, isso. Entendeu? Então é errado você colocar esses documentos, alguns se tornam... É tão importante uma confissão que ele se transforma num documento oficial de um país, que é o caso de Westminster, né? Que é a confissão que nós acabamos subscrevendo. Né? Então você vê que não é uma questão de estar acima ou abaixo das Escrituras, é uma questão de posicionamento. E vira e mexe, a sociedade vai te pedindo um posicionamento da tua fé, e quando não, quando sim, você está fazendo um credo aí de dizer, eu creio em isso, nisso e nisso. Entendeu? É interessante você falar isso, porque muitas vezes a gente tem uma supervalorização dessas confissões. Elas têm a sua importância, elas são importantes para aquilo que nós cremos, porque elas são também a nossa base doutrinária. Mas todas elas são resposta daquilo que as Escrituras dizem. E aí, eu entro numa pergunta importante. Essas confissões, elas ainda respondem às demandas do mundo em que vivemos hoje, em pleno século XXI? Porque quando elas foram formuladas, você mesmo falou, elas foram respostas para aquele tempo. Para aquela sociedade. Então, nós precisamos de uma nova confissão de fé, com respostas para os dias atuais. A nossa teologia, ela precisa ser constituída por esses credos. Como é que... Então, vamos lá, né? Eu acho interessante, vou usar de Westminster como base, né? Você tem outras confissões, né? Você tem a Helvética, você tem outras tantas confissões, mas vamos usar a Westminster. Quando você pega uma confissão dessa, você vai ver que os capítulos dela tratam de coisas que são pertinentes hoje. A Escritura Sagrada, a criação, Trindade. Ah, mas isso é importante. Opa, a sociedade vive questionando. Recentemente nós tivemos, né, algumas questões. Precisamos atualizar a Bíblia? O que a confissão diz sobre a palavra de Deus? É óbvio que estas confissões são respostas para um tempo, mas a base dessas confissões servem e seguem, porque a base dessas confissões é a palavra de Deus. Agora, é óbvio também que estas confissões não contemplam problemas que a sociedade desenvolve ao longo do seu desenvolvimento. Né? Nós temos N problemas agora com o advento da internet, a questão do digital, do mundo digital, que não há uma base, não há uma sociedade mais antiga, não previu esse avanço de tecnologia. Eu creio que talvez seja necessário não desprezar as confissões, mas, de algum modo, buscar uma resposta para questionamentos válidos da sociedade. É isso que eu creio. Tem recentemente que lançaram um catecismo Nova Cidade, inclusive, né, para tentar dar uma resposta para os dias atuais. Né? Mas quando nós olhamos para as confissões ali, se você estudar, e quem tem a Bíblia, por exemplo, de Genebra, lá estão todas as confissões. Tem sim. Tem grátis isso na internet. Tem grátis essas confissões. Você vai ver que muitas das coisas que estão ali respondem às perguntas de hoje. Sim.
Né? Então, o papel das Escrituras, do Espírito Santo, Sim. a respeito da Trindade, né? Da vida comunitária, Salvação. da salvação. Então, Entendeu? assim, Da igreja. são Entendeu? assuntos que São eles pertinentes. ainda são pertinentes, são relevantes e que servem como base doutrinária para aquilo que nós cremos hoje. Então, elas não devem ser desprezadas. Né? Não, e tem mais uma coisa, né? Tá, vamos fazer uma nova confissão. Daqui a 100 anos, né? Nós estamos falando aí... Vão ter outras demandas. Vai ter alguém falando assim, será que a confissão que fizeram em 2022 respondem, né, aos questionamentos que a sociedade levanta 100 anos após? Não, não vai, entendeu? E aí nós vivemos um tempo que as transformações da sociedade elas estão sendo achatadas, no sentido de que elas estão se transformando muito mais rápido. Sim, sim. Então, a confissão de fé de 500 anos atrás, ela foi carregando, chegou até os dias atuais. A gente precisa criar algumas respostas para os dias atuais, não desprezando, mas criar algumas respostas para os dias atuais, que daqui a 10 anos nós precisamos criar outras respostas. Exatamente. Né? São problemas que não são previstos. Né? É bem por aí mesmo. Existem, agora, dentro da... A gente, no movimento reformado, crê muito na autoridade das Escrituras. Tanto que um dos 5 solas é somente a Escritura, sola a Escritura. Existem alguns segmentos do cristianismo que eles tendem a colocar a experiência e as profecias como inerrantes, dando a elas o mesmo peso dos textos bíblicos. Aí fica a pergunta, existem novas revelações? Como é que a gente pode compreender se essas profecias de hoje são reais e estão de acordo com as Escrituras? Eu vou dar um exemplo. Eu vi uma mensagem, acho que foi hoje, de um pastor falando a quantidade de profecias que foram geradas sobre o Brasil. Na pandemia, então, entendeu? Esse negócio já explodiu, né? E você fica assim, como é que a gente pode compreender se isso é bíblico ou não? Porque você lê a Escritura, ela tem profecias para o povo de Deus. Sim. E a respeito daquilo que Deus está fazendo na história da humanidade, reconciliando todas as coisas em Cristo, e que um dia todas as coisas serão restauradas. Mas quando alguém faz uma profecia a respeito do Brasil, como é que a gente deve lidar com isso? Estou usando a questão do Brasil como um exemplo, mas acontece, você vai comprar uma casa, você vai comprar um carro, você vai ficar rico, abrir uma empresa. Então. Né? E aí a gente tem um risco de viver as nossas vidas de acordo com a Escritura. Não de acordo com a Escritura, mas por meio de experiências e desejos que às vezes estão encravados no nosso coração e que a gente acha que é uma profecia, né? Como é que a gente pode compreender essa tensão entre o que a Escritura diz e as profecias que nós recebemos? Então, né, é algo até delicado, né? Já que desde o início a gente vem dizendo que a maior denominação que nós temos no Brasil, ela é praticante justamente desse estilo de teologia, né? O que acontece na grande realidade, assim, é a salvação do homem, tudo que o homem precisa saber está nas Escrituras, pronto, livro selado. Não haverá um Jonas 2, né? Um Pedro 3, a missão, o resgate, né? Não é um filme do Rambo, né? Então, tá selado o livro em Apocalipse. A revelação de Deus, esse Deus, a revelação especial, a humanidade foi selada na Bíblia. Você quer ser salvo? Leia a Bíblia. O que eu vejo muito dessa questão é uma questão do dom de profecia, né? E a Bíblia diz que existe um dom de profecia e que nós não devemos desprezar profecia. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O grande problema que nós temos hoje é que nós vivemos um sentimento de quase... com todo respeito, eu tenho muito respeito pelos pentecostais, mas é um sentimento de quase de cartomante. Né? De assim, jogue as cartas para mim saber qual é a minha sorte, né? Eu me lembro de reuniões que as pessoas diziam assim, hoje Deus não falou comigo, porque não houve uma profecia para ela, sabe? E muitas vezes não importava a pregação da palavra de Deus pautada na Bíblia, importava o que um profeta eleito ali no meio do povo dissesse àquela pessoa no particular, no desejo do coração dela. E muitas vezes essas profecias já estavam mortas na fonte de maridos que trocariam de mulher,
Chega a ser algo de você olhar e falar assim, pelo amor de Deus, meu amado, tá morto na fonte. Você tá entendendo? De você tomar o lugar do seu chefe, desejando que ele vire o empregado, sabe? Uma coisa assim. E a Bíblia diz que o coração do homem ele é uma fábrica de engano. E aí o que acontece? Se torna muito mais, como eu posso dizer, rentável, muito mais prazeroso, né, jogar a sorte. Agora, que no meio de tudo isso possa haver uma palavra especial de Deus para uma pessoa acerca de algo que é para ela, eu, particularmente, mesmo sendo um pastor presbiteriano, eu não duvido que possa ter. Agora, a Bíblia diz o quê? Ouvi tudo, retém o que é bom. Isso. Algumas profecias estão mortas na fonte, meu amado. Né? Não é um atacadão, né? E quando a gente olha o papel do profeta na Bíblia, eu percebo duas coisas. Primeiro, os profetas denunciavam o pecado. Sim. Queriam, não é que queriam, tinham um papel de levar a mensagem de Deus para que o povo se voltasse a Deus. Exatamente. E geralmente os profetas tinham uma mensagem muito dura. E esses profetas sofriam demais, né? Jeremias, conhecido como profeta chorão. Né? Tanto que profetizou ninguém ouviu. Entendeu? E quando eu olho o dom de profecia para os dias atuais, eu também acredito que a gente precisa compreender o papel do profeta é levar o povo de volta para Deus. Exatamente. Né? Então, eu não quero... A gente está acostumado a falar o que as pessoas querem ouvir. Mas a gente precisa aprender a falar o que as pessoas não querem ouvir. Às vezes a palavra de Deus ela é muito dura. Sim. E essa dureza que está na Bíblia é para quebrar o seu coração, para te trazer de volta para Deus, né? Não, e outra, a gente vê muito assim, com todo o respeito, né? A gente vê muita profecia assim, olha, alguém aqui nessa noite, Deus está me revelando que tem 5 desempregados. Irmão, tem mais de 11 milhões de desempregados no Brasil. Qual é a chance de ter um desse abençoado na reunião? Profecias extremamente assim genéricas, né? Deus está me revelando que tem alguém aqui triste. Agora nisso, eu vou revelar uma experiência pessoal. Uma profecia. Porque há uns 12 anos atrás, alguém chegou para mim, a gente tinha uma empresa familiar e uma pessoa chegou para mim, vocês vão comprar mais Kombi. Que bênção. Na época tinha 3, 4 Kombis lá e a pessoa chegou, não, e às vezes a gente aparecia na igreja de Kombi e tudo, por causa da empresa, fazia algumas atividades, usava a Kombi. E essa pessoa chegou, não, vocês vão comprar mais Kombi. Bom, as Kombis não existem mais, já se passaram 13 anos. Mas, no meu caso, e no caso da minha família, a gente compreendeu que, peraí, não tem nada a ver o que ela está falando com a realidade que nós vivemos e nem com aquilo que diz a palavra. Mas há pessoas que se perdem na fé por causa disso. Como é que essas pessoas podem lidar com essas profecias que elas recebem? A primeira coisa é a base bíblica. Como eu disse, né? Há profecias que morrem na fonte. Eu acho que a Bíblia diz que o Espírito Santo comunica ao seu coração. Eu creio em Deus, que Deus fala conosco todos os dias. A própria palavra de Deus diz, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. O problema que eu vejo hoje é que nós queremos um intermediário. Nós não queremos a voz do Espírito Santo. Nós estamos igual o povo de Israel. Não, nós não queremos que Deus saia conosco, nós queremos um rei. Você está entendendo? Então, a maior dica que a gente pode dar, nem é dica, né? Aquilo que é o que está na Bíblia. O que a Bíblia diz. A Bíblia tem profecias para tudo que você precisar. Né? O próprio Cristo esteve aqui, você tá ansioso? Não andeis ansiosos. Né? Confia em mim. Sabe? E muitas vezes nós preferimos as cisternas rotas, né? Que falava do que as águas correntes daquilo que Deus tem. Então, a melhor coisa, meu amado, vá para a Bíblia. E aí a gente volta na questão da autoridade das Escrituras, que foi um tema central dentro de todo o movimento reformado, que é o retorno para as Escrituras. E as Escrituras nada mais faz com a gente é formar a nossa cosmovisão. Então a Bíblia ela forma a cosmovisão de um povo, que é a igreja. E quando olhamos para a nossa vida hoje prática, como é que as pessoas podem compreender o papel da Escritura na vida do cristão? Como é que eles podem compreender que eles estão gastando tempo suficiente nas Escrituras
para compreender que as narrativas culturais e sociais que competem com ela não estão com aquilo que a cosmovisão do povo de Deus está de acordo com as Escrituras. E isso é algo interessante. Dois pontos aqui, né? O primeiro é, toda vez que você vai ler a Bíblia, não é gasto de tempo, é um investimento mesmo. Né? Eu costumo dizer que a Bíblia ela precisa, não é um prêmio para quem lê mais. Né? Eu conheço muita gente que já leu a Bíblia de capa a capa, tem muita gente que leu e é ateu. A Bíblia é um instrumento de estudo daquela pessoa. Né? Você pôr a lista telefônica e a Bíblia, para ela ter o mesmo peso. Então, não é tempo, mas é a qualidade desse tempo. Sabe? É você meditar, às vezes, o Senhor é o meu pastor. Acabou. É aqui e eu estou tendo ali em mim um renovo desse Senhor, desse pastor. Então, o que eu vejo é a necessidade de um encontro com Deus de qualidade. Né? Eu acho interessante quando você está apaixonado, às vezes a ligação de 15 minutinhos, né? Nem isso, né? Nem isso. Ah, estava pensando em você. Ah, obrigado por ter me ligado. Uma mensaginha, oi. Ah, oi. Sabe, é uma bobeira, mas é algo importante para mim. O que nós temos visto hoje é que muitas pessoas dizem assim, eu leio a Bíblia todo dia, e continua não amando seu irmão? Continua fazendo as mesmas besteiras que... Sabe, você olha e fala, tem alguma coisa errada, meu amado. Você está entendendo? Eu preguei recentemente sobre o Salmo 1 e lá fala assim, medite dia e noite. E quando fala em meditação, não é só você abrir a Bíblia e ler despretensiosamente, mas é você ter uma vida de devoção com a Escritura. Exatamente. É você olhar aquilo que você está lendo e como isso faz diferença na minha vida. E à medida que você vai estudando, as coisas vão fazendo sentido, as palavras vão entrando no seu coração, você vai compreender que a Escritura está te apontando para um único e suficiente Salvador, e isso vai começando a fazer sentido na sua vida. E eu diria que quanto mais você se debruça nas Escrituras, quando as aflições chegam, vai bater aquele versículo no teu coração. Pum. Exatamente Eu lembro que quando começou essa história de pandemia, eu fiquei muito sem reação, sem saber o que fazer, e isso afetou um pouco até o emocional das minhas filhas, para explicar que ia ficar todo mundo em casa e tal. Veio no meu coração assim direto, aquietai-vos em saber que eu sou Deus. Isso foi um conforto assim... Exatamente. Sobrenatural. Então, quantas páginas está aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus? É uma frase. Pois é. É uma frase. Pois é. Aí você tem um problema, o segundo ponto que eu ia dizer, que é as metas narrativas, né? Hoje você tem uma teologia coaching, você tem uma teologia muito mais centrada no homem, e aí isso colabora para a pergunta que você fez antes do mercado da profecia, porque como é centrado em mim, tudo é para mim e eu sou o meu Deus, né? E aí isso é um problema. E aí nós queremos, outra coisa que nós temos hoje, que é muito delicado, nós temos muita distração. Hoje com as plataformas de streaming, gamers, podcasts, estamos aqui, pois né? Vídeos, áudios, você tem uma meta produção, né? Uma mega produção, uma mega performance, e muitas vezes acontece que certa vez um irmão virou para mim e disse assim, como diz a palavra de Deus, né? Faz a sua parte que eu te ajudarei. E eu falei, onde está na Bíblia, meu amado? Isso aí é de dito popular. Não, Deus fala, faz sua parte aí que eu te ajudarei. Eu falei, você sabe qual é o livro bíblico? Não, eu vi aí numa rede social lá, um livro. Eu falei, deve ser heresias, né? Eu gosto muito quando fala a passagem de Josué, que ele fala assim, seja forte e corajoso, mas Deus fala para ele, para ele ser bem sucedido, há alguns passos que ele tem que seguir para que ele seja bem sucedido. E uma delas é meditar nas Escrituras. Tanto que o Salmo 1, e esse é o verso, se eu não me engano, 2, que é meditar nas Escrituras dia e noite, ele remete muito à instrução que o próprio Deus deu a Josué lá quando ele assumiu o povo de Israel, né? Sim, você vê que um rei agora está citando aquilo que um líder também ouviu. Pois é. Né? E não adianta, meu amado, é muito simples, né? A boca fala do que o coração está cheio. Exato. Se o seu coração está cheio
de uma teologia coach, numa teologia centrada no homem, a sua boca vai falar exatamente que você é o rei do mundo e não tem como mudar isso. Né? Exato. E nisso a gente entra num problema que é o nosso coração. Um dos grandes conceitos desenvolvidos pelo calvinismo, e está lá nos 5 pontos do calvinismo, é a depravação total. Sim. A gente vive em uma sociedade hoje que tenta desmistificar a maldade humana e relativizar os pecados. Né? A própria Escritura diz que não há um justo sequer. E a gente está tentando relativizar isso para que a gente possa encontrar algum justo dentro da sociedade. E há teólogos que dizem que o homem não é totalmente mau e por isso seus pecados podem ser, de certa forma, relativizados. E quando olhamos para as Escrituras, para aquilo que está à nossa volta, e em nós principalmente, eu volto a perguntar, é possível encontrar algo de bom? Como é que a gente pode responder a esses ensinamentos perigosos que muitas vezes estão permeando o nosso coração como se a gente quisesse se autoproclamar uma pessoa justa? Será que estamos relativizando a salvação pela fé e voltando a falar em obras e merecimento? Então, isso é muito delicado, né? Nós vivemos numa sociedade realmente que ela relativiza tudo, né? Isso é um grande problema, porque a Bíblia deixa claro, o homem, ele é extremamente mau em seu coração. Se não é a ação do Espírito Santo de Deus na vida do homem, o homem jamais se renderia a Deus. Jamais se renderia a Deus. A gente, novamente, qual é a solução? Olhar para o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia diz que todos nós pecamos, como você disse, todos nós estamos destituídos da glória de Deus. Mas, em Cristo, a obra não é minha, não é sua. É em Cristo Jesus que nós encontramos salvação. Por isso que é extremamente perigoso uma teologia em que o homem não é tão mal assim. É a mesma coisa de dizer que Satanás até que ele não é mal assim, né? Tão mal assim. Tem umas coisinhas que ele faz que é legal, entendeu? E se há uma coisa que é um problema, meu amado, é quando você começa a dialogar com o pecado. Eu acho interessante que o primeiro pecado lá, Adão e Eva, foi uma relativização. Eva olhou o fruto, falou, até que é bonitinho. É bonito para comer esse negócio. Né? E aí foi dando corda, E aí, quando acontece o ato, o fato, e Deus aparece, né, para Adão e Eva, há uma outra relativização da culpa, que Adão fala, foi a mulher foi a cobra. Você está entendendo? Não foi nós. Então, sempre vai haver, quando o homem, eu ouso dizer, quando o homem começa a dialogar com o pecado, ele já pecou. Já caiu. E a gente sempre quer achar um culpado para justificar... A cigana me enganou, né? Exatamente. E é interessante, porque quando nós olhamos para as Escrituras, a gente tem uma relação de grandes homens de Deus. Sim. Você vai em Hebreus 11, tem lá uma lista de heróis da fé que são homens extraordinários e grandes homens que deixaram um exemplo extraordinário para a caminhada cristã. Mas as Escrituras não escondem os pecados deles. Não. Então, Moisés, Abraão, Sansão. Davi, Sansão. Entendeu? Né? Então, os pecados desses grandes homens de Deus, que você fala assim, eu quero ser como o Davi. Qual Davi que você está querendo ser igual? O Davi que mandou matar e cometeu adultério ou o Davi que foi segundo o coração de Deus? Né? O Davi que foi um fracasso como pai ou o Davi que... Eram homens. Então, se esses homens caíram... Essas passagens também são alertas de Deus para a gente, para não deixar o nosso coração ser dominado, né? Entendeu? O tema da eleição, a gente até entrou um pouco no começo dessas diferenças entre pentecostais e reformados, mas é um debate de centenas de anos. Sim. Né? Aliás, eu diria que é um debate milenar, porque não foi um debate que começou na Reforma, foi lá atrás com Agostinho e Pelágio. Sim. Passou pelo calvinismo e arminianismo, que gerou depois o sínodo de Dort, né? Saiu os 5 pontos do calvinismo em resposta aos ensinamentos do arminianismo. Mas o fato de Cristo ter morrido pelos seus eleitos sempre foi um grande problema ali de tensão para muita gente.
E entre grandes teólogos da história, Sim, inclusive esses sim. debates aí, se entrar na internet, você acha dezenas de debates a respeito disso. Tanto a favor quanto pró. Exatamente. Né? Há argumentos dos dois lados. Né? É. Mas eu fico, às vezes eu me pergunto, o quanto isso deve nortear a nossa relação com Cristo? E se Cristo morreu apenas pelos eleitos, a gente está limitando a obra dele na cruz? Não, de forma alguma. A obra de Cristo na cruz foi uma obra completa. Uhum. É a nossa falta de compreensão, muitas vezes, que dá a entender que estamos limitando a obra de Cristo na cruz. Mas a obra de Cristo na cruz foi completa. Foi perfeita e ele cumpriu a vontade de Deus. Uhum. Então, vamos dizer assim, não tem nada a ver com isso. Né? A grande questão da eleição, ela é uma interpretação de diversos textos bíblicos. Assim como os arminianos também têm textos bíblicos para combater a eleição. Mas o que me preocupa é quando nós norteamos a nossa vida apenas por isso. Né? Aí nós temos um grande problema. Agora, aos meus olhos, que já estive dos dois lados, né? Assim como tem gente que já esteve do lado de cá e está do lado de lá, né? Eu vejo a eleição como uma coisa mais misericordiosa. Como assim? Quando você está no pentecostalismo, e novamente, tenho um grande respeito pelo posicionamento dos pentecostais, e acho que se Cristo coloca assim no coração dele, então que ele siga aquilo que Cristo coloca no coração dele. O que não pode ver entre nós é uma ruptura, né, por conta de pontos. Né? E vamos deixar muito claro que para mim, que veio do pentecostalismo, saber que eu não era responsável pela minha salvação foi um alívio. Porque é um peso. Você está todo dia... Imagine você dizer para um peixe que ele não pode nadar. É um problema, porque nós somos pecadores. Eu peco todo dia. Se você me perguntar, pastor, você pecou hoje? Infelizmente eu pequei. Ou por ações, por palavra, por atitude. Pequei. Perdi a linha em algum momento. Se você não falou, você pensou. Eu pensei. Se eu não pensei, eu fiz. Então isso é um peso, porque toda hora é como se a espada, o machado do carrasco estivesse no seu pescoço. E quando você descobre que não, que é um Deus de amor novamente, eu volto para a metáfora que eu usei de levar a minha filha ao cartório e tirar o nome, meu nome dela, porque ela fez alguma coisa errada. Eu que sou mau, não tenho coragem de fazer isso, imagine se Deus tem essa coragem. Então, mas eu acho que nós não devemos basear a nossa fé, a nossa vida apenas nesse ponto. A Bíblia é muito mais do que isso. Eu entendo esse tema com muita tranquilidade assim no coração, no sentido de que se todos nós estávamos perdidos, depravados, mortos pelos delitos e pecados, não tem como a gente encontrar com o Senhor, Criador de todas as coisas, se não for uma obra sobrenatural. Não, se ele não fizer... E, para isso, quando eu olho lá Efésios, né, Cristo nos deu vida, estavam nós mortos pelos nossos delitos e pecados. Quem pode dar vida a quem está morto? Alguém que certamente me escolheu para abrir os meus olhos. E fora isso, tem aquela questão assim, mas aí não é justo, né? Aí Deus não é justo, porque nós vivemos hoje na busca da utopia da justiça perfeita, né? Nem nós somos justos, né? Deus sim, ele é justo sim. E se ele fosse exercer a justiça, todos nós estaríamos perdidos, né? Todos nós estaríamos. O correto era todos nós estarmos no inferno. Né? E isso às vezes não entende, não consegue achar repouso na mente de algumas pessoas. Né? É o que acontece. Eu olho muito para a parábola do filho pródigo, e eu estava lendo esses dias o livro do Tim Keller, fantástico. E por causa do livro dele eu até fiz uma pregação nesse texto. E quando você olha os dois filhos e você percebe que os dois filhos estão perdidos dentro das suas realidades, você tem um ponto ali que é o pai. E o pai vai atrás dos dois. Exatamente. Entendeu? E quando a gente volta ali para Efésios e fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo, isso é reconfortante demais. Né? Então, a gente fica nessa tensão no coração e a gente precisa parar de discutir eleição e olhar um pouco para a graça de Deus nisso tudo. Porque o fato de Deus ter me escolhido só pode ser obra de um Deus de amor. E isso todos nós concordamos. Tanto arminianos como calvinistas.
E quando eu vejo muitas das discussões das eleições, da eleição, e olho para o filho pródigo e o filho mais velho com o filho mais novo, você vê que o filho mais velho, quando o filho mais novo retorna, ele quer reivindicar os seus direitos. Eu fiz isso, eu mereço, sou eu que trabalhei, sou eu que fiz tudo. Nada mais justo. Nada mais justo. Só que a gente se coloca na posição desse filho mais velho. E quando a gente trata a questão da eleição, eu vejo que a gente quer determinar o trabalho de Deus, quem é salvo e quem não é. E é por isso que a gente diz que a obra de Cristo talvez esteja limitada. Uhum. Exatamente por esse ponto que você acabou de falar. Lidar com o tema de eleição a gente não sabe quem são os eleitos. Não. A gente não sabe se é 10, 20, 30, 40, não. 100, mil, bilhões. E tem uma coisa que eu acho muito interessante, é que quando a gente fala da questão da eleição, na cabeça do pentecostal é assim, então uma vez salvo, sempre salvo. Uhum. Ele pensa que a pessoa, quando está na teologia reformada e entra para essa questão da eleição, ele ganha uma havaiana, é uma rede, ele deita, faz mais nada. Não, meu amigo, você precisa produzir frutos. Você é eleito e você é grato por isso. Você produz frutos de um arrependimento. Senão você não é. Uhum. Então, por outro lado, não é assim, já ganhei, não preciso fazer nada. Exato. Né? Eu sempre digo que o grande problema da eleição é o posicionamento do eleito. Né? Que olha e fala, se o eleito olhar e falar assim, eu não tenho uma obra para fazer, opa! Nós temos um problema, porque a Bíblia diz que nós temos uma seara, nós temos uma obra, e você foi chamado para trabalhar. Não quer dizer que você está de férias, não há férias nisso. Na realidade, o que quer dizer é que você tem certeza de um pagamento. Não é verdade? E é por isso que eu acho que a gente vive nessa tensão, né? A gente não sabe quem são os eleitos, então a gente quer simplesmente olhar para os bancos da igreja e falar, não, aquele lá é eleito, aquele lá não é eleito, aquele é eleito. Mas isso é obra do Senhor. Do Espírito Santo, é o Espírito Santo que confirma, isso é com Deus. É a graça. Tem isso, né? A gente já falou um pouquinho, mas assim, a eleição incondicional e a expiação limitada, por causa dessa tensão, são temas mais complexos dos 5 pontos do calvinismo? Então, novamente, 5 pontos do calvinismo Dort, 1618 a 1619, pensa, eles são compilados para responder dúvidas da época. Né? E aí o que acontece? Nós tornamos esses pontos complicados, porque nós queremos ter uma compreensão profunda sobre estas coisas, e muitas vezes nós não temos essa compreensão, porque nos falta essa compreensão. Né? A grande verdade é essa. Esses sínodos também podem errar. Por isso que eu falo, são concepções de sínodos em respostas a dúvidas daquele momento. E aí se torna complicado porque nós tornamos complicado. Eu gosto de uma resposta do Jonas Madureira que fala assim, por que Deus me escolheu? Não sei. Não sei. Mas ele me escolheu. Então. Mas por que ele escolheu você e não naquele lá? Eu não sei. E se você parar para pensar nisso, você entra em parafuso, porque você sabe que tem gente que é muito melhor que você. Você sabe disso. Ao ponto de Paulo dizer a Timóteo que ele era o pior pecador. Você tem ideia de Paulo dizer isso? Fala assim, Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. É porque Paulo não me conhecia, né? E nessa pregação ele falou assim, mas por que ele escolheu? Não sei, mas ele escolheu porque ele é Deus. Ele é Deus, ele é soberano. Aí Romanos 9 vai responder Êxodo 33, lá 19, que Deus fala assim, eu terei misericórdia de quem eu quiser. De quem eu quiser. Entendeu? Vamos subir e falar para Deus, sabe que às vezes parece que, muitas vezes essas nossas discussões parece querer colocar uma cadeira na frente de Deus e falar assim, o que você está fazendo? O que fazes? Por que o Senhor está salvando? Ele faz o que ele quiser. E agora, eu acho que nessa discussão a gente quer botar Deus num divã e falar assim, me mostra quem são os eleitos, para eu não precisar mais nem evangelizar. Exatamente. Aí eu faço a pergunta para você, a eleição ela tira a necessidade do evangelismo? Se Deus tem os seus eleitos, por que a gente tem a necessidade de pregar o evangelho? Quem pensa assim tem um problema sério na cabeça. Sério. Acho. Primeiro precisa se converter. Depois precisa ler a Bíblia e entender qual é o papel da eleição. Novamente, eleição não é um ticket que te põe de férias. Há uma seara. Você acabou de dizer, e eu concordo, nós não sabemos quem são os eleitos. Você está entendendo? Nós precisamos pregar o evangelho. O ID do Senhor é uma ordem.
né? Um imperativo. Ide e fazei discípulos. Deus não falou assim, olha, ide e pregai para quem eu mostrar. Isso. Não, a toda criatura. Não sabemos quem são. Então tem essa necessidade, sim. E uma das formas que Deus fez para reunir os seus eleitos e que os eleitos fossem perseverantes é a proclamação do Evangelho. Exatamente. Então, a necessidade... Sabe por que isso? Por uma questão de você cumprir outro mandamento. O amar o próximo como a ti mesmo. Se eu sou eleito, eu quero que o meu irmão seja eleito. Eu quero que o meu irmão arminiano seja eleito. Eu quero que o meu irmão que batalha seja eleito. Então eu tenho que pregar o Evangelho. Porque eu quero que o Deus que eu sirvo, Deus de graça, de amor e misericórdia, alcance ele também. O ID não é que Deus precisa de novos agentes no clube private dele. Não é isso que ele quer. O que ele quer é que você exerça o amor e a misericórdia que foi um dia exercido na sua vida. É exatamente isso. E aí você tocou num ponto, que é a relação da soberania de Deus com a pregação do Evangelho. Deus conduz a história reunindo um povo para si, através da sua mensagem, que é proclamada por este povo que ele mesmo reúne. Você vê que é uma mecânica, é uma dinâmica, né? Não é algo estático. E nós somos frutos deste movimento. Começou lá na igreja primitiva, foi entrando na história, entrou dentro da instituição, ali com Constantino da igreja, teve o cisma da reforma protestante, saiu o movimento missionário, foram lá para os Estados Unidos virou protestante, chegou... Até 2022. Simonton chegou aqui, saiu a IPB, veio outros missionários, outras denominações e estamos aqui. Né? O ponto principal que eu falo para as pessoas e eu fui numa igreja batista uma vez e o pastor de lá brincou, esse é um eleito... Está aqui, ele crê na eleição. Eu falei assim, meu irmão, o fato de ser eleito não significa uma licença para pecar. Não, de forma alguma. Compreenda que a eleição não é uma licença para você pecar. Não, entendeu? Porque se você acha que isso é licença, então você não é eleito. Você precisa rever o seu conceito de salvação, né? E aí, continuando um pouquinho para frente, a gente... tem muitas vezes a concepção, ou melhor, o entendimento, de restringir o calvinismo por esses 5 pontos. É um reducionismo muito grande, viu? E quando você lê Kuyper falando sobre calvinismo, ele fala que não tem nenhum centímetro quadrado na Terra que Deus não fala assim, é meu. A gente reduz tudo mesmo a esses 5 pontos? Infelizmente, assim, quem reduz é quem não conhece o calvinismo, né? Aonde o calvinismo chegou, ele trouxe transformações sociais. Os 5 pontos, novamente, eles foram produzidos como resposta a 5 questionamentos. Agora, você reduzir uma teologia a 5 pontos, com todo respeito, é um reducionismo muito grande, é falta de conhecer o que o calvinismo é, entendeu? O que a teologia reformada é, né? E bem ali no começo da introdução, né, é bom deixar claro, o calvinismo ele formou uma cosmovisão influenciando a política, a educação, hospitais. Tudo. Né? Aqui a Igreja Presbiteriana em Campinas tinha um hospital, nós temos uma universidade, que é o Mackenzie, escola. Dentro da Igreja Presbiteriana aqui em Campinas tem uma escola. Então, assim, tudo isso são partes da visão calvinista reformada, que vamos influenciar com a visão do reino de Deus em todas as áreas. Ao ponto de Max Weber olhar o calvinismo e se impressionar com o calvinismo e ver que o calvinista ele galgava os melhores empregos na indústria, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele entendia como uma conquista vinda da parte de Deus. Então, ele é uma grande transformação social. Reduzir isso a 5 pontos precisa... E uma coisa clara, né? A gente está num momento de política, por exemplo, a gente só vive num mundo democrático hoje por conta desses caras. Sim, não tem conversa. Né? Não tem conversa. E a gente vive num país muito desigual. Certo. E uma das perguntas que fizeram foi como é que a gente pode enxergar a reforma protestante benéfica num contexto de tanta desigualdade social que a gente vive? Novamente, né? A gente já disse em outras perguntas dos avanços que o calvinismo traz
a teologia reformada em si, né? Porque ela traz uma compreensão de uma ideia de não estagnação social, sempre uma busca pelo melhor. A teologia reformada, ela sempre influenciou a educação. E se tem uma coisa que muda a vida de um ser humano, é a educação. É você buscar ser melhor, é você buscar... eu acho interessante que a teologia reformada também, ela acaba promovendo a ciência, a ação social. Então, nesse contexto de desigualdade, sim, a teologia reformada, ela tem sim um olhar para a sociedade, buscando a melhora de vida daqueles que são mais vulneráveis, mais necessitados. E isso é extremamente importante dentro de um contexto, até porque o nascedouro da teologia reformada foi em Lutero, não se conformando com a venda de indulgências às pessoas pobres. Você já parou para pensar? Idade Média. Jesus não salva ninguém. Todos estão no purgatório. E somente a partir de um pagamento pomposo você conseguiria tirar seu pai e sua mãe, que você tanto ama, do sofrimento do purgatório. Pensa a angústia que as famílias tinham para comprar essas indulgências. E, de repente, Lutero entra em cena. E se você ler as 95 teses dele, entre as 95 teses, Lutero está indignado e ele diz que se o Papa tem poder para tirar alguém do inferno, ele deveria fazer isso de graça. Por quê? Porque os menos favoráveis, os mais necessitados, jamais conseguiriam sair do purgatório. Então você vê que a própria teologia reformada, ela tem uma base de preocupação com o menos favorecido. Então esse cenário de desigualdade, um calvinista mesmo, um reformado, ele é preocupado com esse cenário, com essa injustiça social. Você tocou na questão de indulgências, né? A gente voltou um pouco para isso hoje? A igreja inteira voltou para um pouco para essa área medieval, né? Medos antigos, né? Tem surgido nas nossas portas hoje. Daqui a pouco estão queimando bruxa, né? Parece brincadeira, mas às vezes a gente se sente no século XV, século XIV, de medos antigos, de coisas antigas, de teologias assim. Sim, voltamos a indulgências, né? Hoje estamos comprando um pedaço no céu, teologias em que não importa quem você é, não importa o quanto você paga. Você está entendendo? E a gente se sente, sim, numa Idade Média. Né? Nós estamos voltando à Era das Trevas. Né? Que Deus levante homens para reformar aquilo que já foi feito lá atrás. Né, na verdade. E é interessante você falar isso, porque assim, o movimento de reforma, por mais que a gente chame de movimento de reforma, ele não é novo. A ideia da reforma é um retorno aos originais, é um retorno às fontes. Por isso que os 5 solas, se você compilar os 5 solas, todos os solas vão apontar para a Bíblia. Vai dizer o quê? É justamente a tentativa de voltar ao início do amor da igreja. Você está entendendo? E eu acho que esse é o espírito também da reforma, de que não é promover uma nova teologia, mas voltar à teologia do início que Deus queria da igreja. Eu sempre digo assim, se você quer voltar aos fundamentos da reforma, vá lá para a igreja primitiva. É a reforma. Né? O que a reforma fez? Voltemos ao evangelho. Exato. Vai lá para Atos 2, ali, ver como é que a igreja primitiva funciona. Lutero não inventa uma nova teologia. Você está entendendo? Ele não inventa nada. Ele simplesmente lê a Bíblia e fala, está aqui. Está aqui. E aí a gente já entrou um pouquinho no que eu ia perguntar. Um dos temas do movimento reformado é o lema Igreja Reformada, sempre reformando. E a gente olha para o cenário atual e a gente já falou um pouquinho aqui que nós voltamos à venda de indulgências, compra de bênçãos e tal. A gente precisa de uma nova reforma ou redescobrir os princípios da reforma? Então, novamente, né? A reforma, ela não traz nada novo. A reforma é o ades fontes. É voltar às origens. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos voltar às origens. Nós precisamos parar de olhar para homens e olhar para Cristo. E isso é reforma. Então, hoje nós precisamos de uma nova reforma. Todos os dias nós precisamos de uma nova reforma. Porque se nós estagnarmos em, não, já está bom, sabe? Nós temos um problema. E, infelizmente, nós temos vivido um tempo que nós precisamos urgentemente de uma nova reforma.
E essa nova reforma não é uma nova teologia, mas pessoas que seguem a Jesus Cristo de verdade, pessoas que encontram as suas respostas naquilo que a palavra de Deus está dizendo. É um Hades Fontes. Muito bem. E um dos temas da reforma ali dos 5 solas é o Solus Christus. Solos Cristos. Que afirma que não há salvação fora de Cristo. Exatamente. E a gente tem vivido uma sociedade que tem colocado suas esperanças em políticos, ideologias, nos clérigos, instituições e às vezes colocando intermediários na nossa relação com Cristo. Isso pode ser até a liderança da igreja, como pode ser uma liderança política. Sim. Como a igreja hoje pode redescobrir que a sua esperança está somente em Cristo? A gente está falhando na pregação? Então, meu amado, é aquele negócio, né? Eu não sei se a falha é na pregação ou se é na compreensão do povo, né? Infelizmente, é verdade, outros cristos têm surgido no horizonte e muitos têm seguido esses outros cristos, né? Nós temos líderes religiosos que, se você comparar o Papa Leão X, que era o Papa da época de Lutero, né, não tem muita diferença entre eles. Né? Eles se sentem Deus falando na terra, mas Jesus Cristo ainda é o Senhor da igreja. Então, eu como pastor, eu creio que a responsabilidade como pastor é de pregar o evangelho. É a recomendação que Paulo deu a Tito e a Timóteo. Prega a palavra. E a melhor posição que nós podemos dar isso é a pregação. A pregação fiel das Escrituras. E aí é onde nós estamos com um problema, porque aí vem também daquelas perguntas que você fez no início. Teologia coach, um homem centrado, a pregação centrada no homem. Isso vai ter um efeito. Qual é o efeito? Esse que você acabou de me dizer. Né? São pessoas que tomam o lugar de Jesus Cristo. Agora é Ele, não é mais Jesus. Agora, eu me admiro muito, muito mesmo. Meu amado irmão, se tem uma coisa que eu me admiro, é quando Paulo chega numa cidade juntamente com... Eu esqueço quem era a pessoa, e ele faz ali um milagre, as pessoas pensam que ele é um Deus. Qual é a atitude de Paulo? Aceitar as oferendas? Não. Quando a igreja começou a brigar por Paulo, por Apolo, Paulo falou, gente, o cara sou eu, não ele. Qual foi a atitude de Paulo? Paulo virou e disse o quê? Fui eu que morri por vocês? Foi Apolo que está crucificado? Foi? Não, ele tira o foco dele e fala, gente, o foco é Cristo. Hoje, fica aí a pergunta aí para os nossos popstars, né? Quem é o star? Quem é o star? Entendeu? Tem um tema aí que é muito recente. A gente, no período de pandemia, teve uma crescente aí de casos de suicídio. A gente entrou no tema de eleição, de salvação, de não perder a salvação. E muito se discute se o suicídio, alguém começa suicídio, perde a salvação. A gente teve até casos recentes de pastores que cometeram suicídio por depressão, problemas no ministério. Eu posso até dar minha opinião depois, mas assim, a salvação para aquele que comete suicídio, a gente pode perder a salvação? Então, aqui é aquilo que a gente sempre tem no coração, né? A gente quer saber quem vai, quem não vai, quem está na lista VIP, né? Mas assim, primeiro de tudo, né? O suicídio é uma grande tristeza. Sim. É uma tristeza para quem comete, uma tristeza para quem fica. O suicídio sempre deixa um rastro de perguntas, né? Se a família pergunta por quê, como eu não vi isso acontecer, né? O suicídio, ele é uma morte muito cruel, né? Eu acho que o suicídio é um pecado, como qualquer outro pecado, ele é grave, não há pecado leve, né? Todos os pecados são graves. Mas eu também creio num Deus de misericórdia. Concernente a isso, eu deixo essa com Jesus Cristo aí, que é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, porque é muito duro, você está entendendo, perder alguém para o suicídio. Mas lembrando que o suicídio também ele é motivado em muitos casos, né? Tem casos que não, mas em muitos casos sim, por um fator patológico. Né? É uma doença. É a mesma coisa, às vezes, de perguntar se alguém com câncer vai para o céu. Né? Alguém com esclerose múltipla,
alguém com alguma doença degenerativa em fase terminal, será que ele vai para o céu? Porque muitas vezes o suicídio ele é sintoma de uma psique quebrada, de uma doença mental. Hoje a depressão ela tem levado aquilo que, novamente, né, aquilo que há um tempo atrás era frescura. Né? Então, muita gente com depressão não tem força para levantar da cama. Exatamente. Então, o cérebro não produz endorfina, serotonina ou qualquer hormônio que ele precisa. Então, muitas vezes, para nós que estamos de fora ou que não sofremos dessa moléstia, nós podemos olhar com um olhar mais religioso e dizer assim, não há salvação, né? Porque é a nossa tendência. Mas a grande verdade é que o Senhor sabe o coração e sabe o que levou ao suicídio e o que trouxe aquela pessoa àquele ponto. Então, isso é a minha opinião. Estou deixando isso muito claro. É uma opinião pessoal minha. Eu vou na sua linha, mas eu acrescento um ponto. Cristo morreu por todos os nossos pecados. Amém. Se Cristo morreu por todos os nossos pecados, ele também morreu pelos pecados cujo nome está o suicídio. Amém. Então, é um Deus de amor, né? A gente precisa entregar essa resposta para Deus, né? Para Deus, porque assim, e é uma coisa interessante. Eu creio que Deus é um Deus de amor e de misericórdia. E se há um Deus de amor e misericórdia, graças a Deus, Ele não me deu a lista de quem vai e quem não vai para o céu. Exato. Eu não tenho uma resposta assim, não foi, não foi. Irmão, eu não tenho essa lista aí. Alguns irmãos têm. Alguns irmãos têm, eu acho interessante, né? Que tem a lista. Prefiro não ter essa lista. Deixa eu não nas recebi, mãos do Senhor. Não quero receber, não é meu dom. Então, é isso. E aí a gente entra num outro tema. Se somente a fé salva, qual é o papel das obras? Vamos lá. A gente vê Paulo falando muito sobre graça em Gálatas e Efésios principalmente. E aí entra Tiago e fala das obras. Certo. E uma das grandes problemas da reforma era a questão da salvação pelas obras, né? Certo. E eles bateram no sola fide, somente a fé, Sim. somente a graça. Onde ficam as obras, então? Se a gente é salvo somente pela fé, qual é o papel das obras? Como a gente pode conectar a relação da fé, da salvação pela graça e as obras? Então, aqui fica uma coisa interessante. Novamente, nós estamos relativizando. Né? Também diz que fé sem obras é morta, assim como obra sem fé é morta. Nós não podemos dizer que amamos a Cristo Jesus se nós não amamos o próximo. Né? Então, eu creio que uma coisa complementa a outra. Não é duas coisas separadas. Né? Estão juntas. A sua fé te leva até obras. Você está entendendo? E as obras que você faz porque você tem fé. O grande problema na reforma protestante, o que Lutero bate, é que a pessoa não precisava ter fé. A pessoa precisava ter obras. E se você vê um pouco do evangelho que hoje é pregado, não é muito diferente. Você me dá aqui uma oferta de 10 mil, 30 mil, e morreu o assunto. Deus vai te devolver 30 vezes mais. Tipo, é quase que uma barganha. Enquanto que, na realidade, eu não preciso ter compromisso nenhum com Deus. Eu só preciso pagar para Deus. Aí nós temos um problema. Então, eu vejo que essa questão da graça, nós nos movemos porque Ele nos amou. E eu me movo em direção a Deus e ao meu próximo. Então, é uma obra completa. A obra da salvação, ela não é departamentalizada. Ela é completa. Ele não é aquele negócio assim, ó, Deus me converteu em obras. Não. Eu faço as obras porque eu tenho fé no meu Deus, que a graça dele me move e isso vai desembocar em obras. Eu creio que é um conjunto completo. Essa é a grande verdade. Uma coisa está ligada à outra. Efésios 2, de 8 a 10. Olha aí. Tem até a referência bíblica. Está melhor que Pela eu. graça sois salvos mediante a fé, pois isso não vem de vós, é dom de Deus. Para que ninguém se glorie. Para que ninguém se glorie. Viu? Aí ele complementa, né? Para as obras
Que o próprio Deus, eu não lembro assim de cabeça, Não, mas que Deus preparou de antemão. Sim, então Então, quer assim, dizer... o próprio Deus preparou as obras que a gente faria. E é interessante porque quando tanto João Batista quanto outros pregadores que vieram e falavam assim, arrependei-vos, as pessoas ficaram olhando uma para a outra e falaram assim, como é que a gente se arrepende? E o que ele diz? Produzam frutos de um verdadeiro arrependimento. Quer dizer, eu preciso produzir frutos? Sim, porque toda árvore que não produz fruto é cortada. Então, o fruto é o quê? Obra. Entendeu? E aí é interessante, porque o apóstolo Paulo bate muito na graça e Tiago vai bem para as obras. E quando a gente vê Lutero traduzindo as escrituras ali e tudo, há na história que diz que Lutero queria jogar a carta de Tiago fora. Porque trata muito a questão das obras. Mas era fruto do contexto que ele estava vivendo. Isso. Você está entendendo? Mas quando você lê, você vê que elas se complementam. Sim, mas é lógico que Lutero entenda o contexto social de Lutero. Né? A igreja vendia obras, entendeu? Então a igreja jogava fora, né? E ficava com a carta de Tiago. A outra carta era jogada fora. Então Lutero vem e fala assim, não, eu vou jogar Tiago fora, mas não é. Lutero está vivendo um contexto que a fé precisava ser ressaltada. E isso é um problema que nós temos. Um problema que nós temos de ressaltar atributos, inclusive em Deus. Deus é amor, mas ele também é justiça. E houve um tempo, principalmente ali no tempo da ditadura, um tempo que Deus era justiça, só que ele também é amor. Né? Então, nós, humanos, por conta da nossa natureza, nós temos a tendência de desequilibrar a obra da cruz, desequilibrar os atributos de Deus, desequilibrar a fé e obras. Nós temos uma tendência a querer, né, o A ou o B. E não, meu amado, não é assim que funciona. Entendeu? Agora, o que a fé reformada pode nos ensinar a respeito da missão da igreja? Ah, meu amado, tudo. O ID de Jesus. Você mesmo disse na nossa conversa em perguntas anteriores, olha, 2022 é fruto de quem? De quantos homens que se levantaram por fé reformada? E não só a fé reformada, e aqui eu quero dar o braço a torcer aos arminianos também, ao metodismo, aos batistas, né, aos presbiterianos. Esses homens ouviram o ID de Jesus. Tem suas diferenças teológicas ou suas concepções, mas nada tão que os separem. E isso é lindo na palavra de Deus, essa multiforme graça. Né? Então, assim, a fé reformada, igualmente como as outras concepções de fé, trouxeram até 2022 o ID de Cristo que alcançou eu, alcançou você, alcançou quem está nos escutando. O grande legado desses homens, você está entendendo? É conseguir passar adiante aquilo que Cristo fez na cruz. Agora a bola está com a gente. Agora está com o reformador Silvano. Que Deus tenha misericórdia de nós. A base da reforma foi pautado muito pelos 5 solas. Sim. Sola Escritura, Sola Fide, Solus Christo, Sola Gratia e Soli Deo Glória. Para nossa caminhada cristã hoje, qual que é a importância da compreensão desses 5 solas? Tudo. A importância é de máxima importância. Porque a partir do momento que você tem... E não se iluda. Nós temos um evangelho misturado. E teremos um evangelho mais misturado ainda, misturado com pecado no futuro. Não se iluda. A degradação do homem atinge níveis que às vezes a gente se assusta. Né? O escárnio da palavra de Deus, há um novo Cristo, há uma nova concepção da fé em si. Se nós não olharmos para as Escrituras, porque os 5 solas são a compilação daquilo que foi a reforma. Eles retornaram para quê? Retornaram para Cristo, para a palavra, para a fé, para a glória a Deus e não ao homem. Eles retornaram para isso, para a graça. Agora eu pergunto a você, qual é a importância disso hoje? Total. Se você esquecer disso, você esquece da base da fé cristã. Vamos tirar um sola. Escolhe um sola para ser retirado. Não tem como. Se você tirar a Escritura, você já desmoronou todos os outros. Tira Cristo, não tem Escritura. Não tem como. Tira a graça, você não é salvo. Pois é. Tira a glória a Deus.
Vira uma vida sentada no homem, egoísmo. Você entendeu? São pilares que estão sustentando a sua vida. Tira um, entendeu? Não tem condições. Então, hoje, as igrejas que são as Filadélfias, né? Aquelas que estão, embora tendo pouca força, não negaste o meu nome, estão baseadas nos 5 solas. E isso tanto arminianos quanto calvinistas, reformados, entendeu? A base deles também são 5 solas. Eles podem dizer, não foi. Sim, são 5 solas. Tanto que eu lembro que nos 500 anos da Reforma, esses lemas foram difundidos, inclusive por igrejas pentecostais. Sim, e isso é interessante, porque, como eu te disse, né, na minha época de pentecostal, você não tinha acesso a isso. Você não tinha acesso, você nem sabia nem o que era sola, sola da bota, né? Era isso, bola isso, você não sabia o que era. Então, hoje, você olha para isso e fala, opa, peraí, a gente também quer Jesus Cristo, a gente também é as Escrituras. Também glória a Deus. E também a graça de Deus. Então você tem um sola. Entendeu? A gente conversou muito aqui, das bases da reforma, do sola, os pontos do calvinismo, e tudo isso foi fruto de um cisma da Igreja Católica com os protestantes, né? Nós somos chamados de protestantes por causa... Protestar, né? Por protestar. Nos dias de hoje, essa tensão já é bem menor. Sim. A gente já vive de uma forma mais harmônica com o catolicismo. Não que a gente adere ao catolicismo, mas a gente convive na sociedade de uma maneira mais harmônica. Eu tenho uma convicção nessa pergunta, mas há salvação para os católicos? É possível um católico ser salvo mesmo sendo católico? Então vamos lá, né? Isso aqui aqui eu quero devolver essa pergunta com outra pergunta. E você já sabe qual é ela, né? A igreja ela é formada lá em Atos. Primeiro a igreja em Jesus Cristo, né? Depois a igreja segue lá em Atos, tal, a igreja formada, tal. Mas vamos usar o Concílio de Nicéia, né? Que quando Constantino ele tolera, ele não permite o cristianismo, ele tolera. Isso por conta da mãe dele, por causa da Batalha da Ponte Melva e tudo mais. Então, surge no horizonte uma nova heresia, que não era uma heresia também, era uma concepção acerca de Jesus Cristo equivocada. E ele, por uma questão de Estado, ele chama o Concílio de Nicéia em 325, século IV. Vamos usar o século IV como base. A igreja é constituída ali. Do século IV a 1517, 31 de outubro de 1517, Reforma Protestante. Teses pregadas na parede, na porta do castelo de Wittenberg. Século IV, século XVI. Só existia uma igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana. Ninguém foi salvo. O Senhor fechou o céu porque a Igreja Católica Apostólica Romana reinava sobre essa terra. Como é que fica essa questão? Tá aí a pergunta. Bom, e a gente tem dentro da história, até desencadear a Reforma Protestante, diversas pessoas que tentaram reformar a igreja, né? Você tem Savonarola, você tem o John Wycliffe, o John Hus, você tem N pessoas, inclusive papas que foram, principalmente os primeiros papas, que eram extremamente preocupados com o povo, que abriram os tesouros da igreja para ajudar os pobres. Houve diversos homens dentro da Igreja Católica que tentaram trazer a igreja de volta para os caminhos corretos. E outra, o próprio Lutero nunca teve a intenção de rachar a Igreja Católica. Ele queria que a igreja visse que ela estava errada e que ela voltasse ao convívio. Entendeu? E as pessoas não sabem, mas saíram com ele, né? Ele foi excomungado, né? Foi exatamente isso. Lutero foi chutado para fora, né? Então, assim, e novamente a gente entra naquela questão da lista. Quem é salvo? Né? Nessa pergunta eu tenho uma experiência. Minha avó, mãe do meu pai, faleceu em 2009. Uma mulher extremamente católica, piedosa, mas extremamente católica. Só que ela falava muito de Jesus. Uma vez eu fiz uma pergunta para o meu pai. Falei, ei pai, você acha que nós vamos encontrar minha avó no céu? Porque a gente sempre fica com essa dúvida, né? Ele falou assim, ela falava muito de Jesus. Eu creio que nós podemos encontrar. Quero acreditar nisso. Então,
qual que é o princípio da salvação? Crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. E será salvo tu e a tua família. E será salvo tu e tua família. A minha avó, ela cria nisso. Então, posso dizer que ela era salva? Isso pertence a Deus. Pertence a Deus. Mas eu posso dizer, ela pode ser salva? Sim, a graça de Deus que me alcançou pode ter alcançado ela. E nós vivemos num tempo tão complicado em que você olha para alguns pastores mesmo. Uhum. Você fala assim, gente... Esse cara não é crente, não. Isso, agora você foi bonzinho, né? A pessoa olha e fala assim, você tem certeza que esse cara é pastor? Sabe? Tipo assim, é salvo isso aí? Sabe? Tipo assim, meus amados, novamente, né? Levando em conta que quando você falou de Hebreus 11, dos heróis da fé, Sansão está na lista. Sansão está lá na lista. Sansão é o exemplo mais errado de um cristão que fez tudo errado. Ele está lá como herói da fé. Então, assim, novamente, é aquela questão de quem vai, né? A maior dúvida da Bíblia é se Salomão foi salvo ou não. Não, então, você sabe, nem vamos entrar nessa questão teológica. Aí, às vezes, a pessoa... Uma vez uma irmã me fez essa pergunta também. Eu falei, minha amada, eu não tenho resposta para quem vai ou não vai para o céu. Ah, mas o senhor não é pastor? Eu falei, e daí que eu sou pastor? Não, o senhor está mais perto de Deus. Eu falei, eu tô... Fui chamado para pregar aquele que salva, não para salvar. Não salvar. Deus me falou assim, ó, tá aqui, meu amado, tá a listinha, tá? Você vai dando check aí, ó. Esse aí foi, esse não foi. É isso, meu amado, entendeu? Nesse ponto, que é a graça de Deus, a graça é irresistível. Sim. Quem dá o primeiro passo? Ah, sempre vai ser Deus. Meu amado, tanto querer quanto fazer, nada vem de você. Deus faz por você. Até quem convence o homem do pecado? Deus. O próprio Espírito Santo. Exato. Se o Espírito Santo não agir no coração... Eu costumo dizer o seguinte, enquanto o Espírito Santo não age no coração do homem, ele tem um outro nome para a pessoa. Consciência. Ele fala, minha consciência está pesada. Aí eu fiz algo errado, não estou legal com isso. Isso já é o próprio Espírito Santo trabalhando. Ou você pensa que Satanás vai virar para o cara e falar, você foi demais agora, hein? A gente é parça, mas o que você fez foi errado. Você acha que Satanás faz isso? Ou ele acelera? Nem que está errado o quê? É o próprio Espírito Santo refreando a maldade do homem, entendeu? Uma experiência que eu tenho nessa parte, quando eu decidi fazer minha profissão de fé, tinha tomado minha decisão por Cristo, tudo. Mas esses conceitos da graça de Deus eu aprendi na classe de catecúmenos, lá com 12 anos. E o pastor Edilson Botelho, eu lembro a primeira aula, a primeira coisa que ele pôs na lousa, pela graça sois salvos mediante a fé. Ponto. Cara, aquilo, assim, é uma escama assim, caindo dos olhos, cara. E você fala assim, agora eu vejo. É exatamente isso. Agora, quem fez você ver? Deus. Então, quem é que dá o primeiro passo? O próprio Deus. O próprio Deus. Interessa se a graça é irresistível. Quem foi atrás da ovelha perdida? O pastor. Não interessa se a graça é irresistível. Quem faz a obra no homem é Deus, através da ação do Espírito Santo. Uma última pergunta aqui, antes da gente ir caminhar para o final. Um dos temas esquecidos é a perseverança dos santos. Certo. Quais são os meios de graça que Deus escolheu para preservar a salvação em nós? Qual é o papel da igreja para esse fim? Então, vamos lá, né? O meio de graças, me corrijam aí, você tem os sacramentos, né? O batismo, a Santa Ceia. Eu costumo dizer a pregação fiel da palavra de Deus, né? A questão da ação do Espírito Santo na vida do homem, né? O papel da igreja é ser um agente transformador na vida das pessoas. A igreja não é um pedágio para essas pessoas. A igreja é um farol a mostrar o caminho. Agora nós temos um problema, porque a palavra de Deus ela é lâmpada, mas para os pés, porque luz no olho cega. Você pode estar certo, mas muitas vezes a igreja tem feito um papel contrário ao papel dela. Qual é o papel da igreja? Evangelizar. E muitas vezes nós estamos, e aqui é geral, né? Nós estamos num contexto bem delicado, né, recentemente, de polarização de país, eu acho isso estranho, porque
Nunca se falou tanto de igreja no nosso país. Igreja protestante. E aí é tanto reformado quanto arminiano. Nunca se falou tanto. Olha, eu estou aí com meus 45 anos já, desde 1978. Não se falava tanto em igreja. Tanto que hoje você vai conversar sobre política, entra em igreja. Você automaticamente cai para a igreja. Mas você não vê as pessoas se convertendo. Não é algo estranho, não é algo triste. Se fala muito da igreja, mas se fala muito da igreja pelos ímpios, e os ímpios estão questionando o posicionamento da igreja. Deus tem levantado profetas ímpios para questionar a igreja do seu papel. Olha a situação que a gente está, de ateus estarem dizendo para a igreja qual é o papel dela. Você está entendendo? E isso é triste. Então, os meios de graça estão aí. A igreja é um agente, sim, destes meios através da misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas qual tem sido o posicionamento dessa igreja? Aí falar, não, lembra que Israel também foi escolhido no Antigo Testamento para demonstrar graça. E ele não conseguiu demonstrar essa graça. Então, há uma grande responsabilidade para nós como igreja de, novamente, voltarmos ao solas, às origens e sermos aquilo que nós somos chamados para fazer. E uma das coisas que tem sido quebrada nisso é algo que nos mantém perto de Deus, que é a comunhão, né? Sim. Então, muitos irmãos quebraram a sua comunhão por causa dessa polarização. Sim. E uma das coisas que mantém a gente firme na fé cristã é a própria comunhão da igreja. Sim, com certeza, porque esse é o corpo de Cristo. Né? Cristo não tem um corpo em metástase, né? Mas, infelizmente, assim, nós estamos vendo, parece aquele tempo que a palavra de Deus diz, olha, ele está lá, ele está cá, e não está. Você está entendendo? Nós precisamos olhar agora, é um apelo mesmo, né, de olhar para a igreja como igreja mesmo. Eu acho interessante porque, assim, eu me lembro que, de quando eu era garoto mesmo, que as pessoas... Sempre houve problemas na política, sempre houve... Não estou desprezando o papel do cristão como cidadão, como posicionamento político. Eu acho que isso é válido. Agora, isso não pode ser mais do que o seu posicionamento como cristão. E aí, assim, sempre houve estas questões, outras questões de violência, mas sempre a sociedade olhou e falou assim, isso é falta de Jesus no coração, essa pessoa deveria ir para a igreja. Vai para a igreja. Eu tinha um boteco muito próximo da minha casa que vivia cheio. E toda vez que a gente passava moleque para ir para a igreja, o dono do bar falava assim, leva esse aqui que está precisando ir para a igreja. Quer dizer, o mundo olhava a igreja e dizia, a solução é esses caras. Exato. A solução é mandar esse povo para a igreja. Hoje o mundo olha para a igreja e diz, o problema é a igreja. Então, é um negócio que fico extremamente preocupado. Ao ponto de quando você... Deve ser muito cômico aqui, né? Há um filme do Simpson, que a cidade é coberta por uma cúpula, e há uma cena que quando a cúpula entra na cidade, mostra lado a lado o bar e a igreja. E o povo que estava no bar bebendo corre para a igreja, e o povo da igreja corre para o bar. É ridículo, você está entendendo? E nós estamos vivendo, parece que isso. Né? A igreja parece que ela... Eu não quero ser aqui presunçoso. Há muitos bons pastores que estão lutando contra essa polarização. Tem muitos bons pastores que estão preocupados de verdade. Mas há outros pastores que estão preocupados mais em lacrar, né? Em ter views, likes e tantas outras questões que não são mais o evangelho. E isso é muito triste. Que Deus nos dê graça para reconciliar a igreja depois de todo esse processo. Isso é obra dele, né? Silvano, a gente está no final e agora quero mudar um pouco o tema, de falar mais de fazer um bate-pronto com você de resposta rápida sobre algumas preferências pessoais suas. Qual livro da Bíblia que você mais gosta? Da Bíblia? Eu gosto de uma sequência. Eu gosto de... É uma sequência.
Juízes, aí 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, porque são histórias. Você gosta de profeta. Eu gosto. É que há histórias inusitadas. Você fala assim, como é que esse homem entrou aí? Sabe quando você vê uma criança com a cabeça presa num balde, você fica pensando, você fala assim, como ela entrou aí? Tem histórias que você fica assim, embasbacado. Você tá entendendo? Então eu gosto muito desses livros. Legal. Entendeu? 3 pregadores que você gosta de ouvir. Olha, eu gosto do Nicodemos. Eu gosto do Keller. E eu gosto de um professor meu do seminário. Na realidade, gostava do Luiz Fernando, que era um homem fantástico. Então, eram esses 3 aí. Eram não, são. Né? São, né? Tem muitos pregadores bons, Sim, quero deixar sim. isso muito claro. Às vezes a gente até esquece o nome do pregador, né? É que tem pregadores que falam de momentos, né? Fala assim, esse cara, hoje eu tô gostando de ouvir ele, a gente foca nele, né? Eu acho o Cláudio Duarte extremamente engraçado. Uhum. É um pregador pentecostal, né? Entendeu? Eu acho ele mais um talk show, mas eu tenho a hora que eu dou risada sozinho com ele. Mas é legal, porque tem... Já trouxe algumas pessoas e eles falam, cada um fala um nome diferente. Tem alguns nomes incomuns, por exemplo, Nicodemos, Hernandes Dias Lopes, mas cada um tem as suas particularidades, assim. Tem. E a gente fala só, depende do momento, tal. Tipo, eu recebo muito short, né? Aqueles curtinhos que nem eu falei, do Cláudio, né? É um pedacinho, né? Então eu acho, às vezes, você acaba dando risada dessas coisas. E olha, eu vou dizer uma coisa, com a internet a gente descobre muito pregador bom desconhecido. Tem. Olha, na realidade, ele não é pregador, seria professor, né? O Silas Luiz é um ótimo pregador de história, da história do cristianismo. Outro muito bom é o Gerson Moraes. Sei. Cara, se você seguir o Gerson é alguém que eu sigo demais, que eu olho demais, porque é uma pessoa extremamente inteligente, culto, coerente naquilo que fala, tanto histórico, quanto político, quanto teólogo. Então eu gosto muito do Gerson Moraes também. Legal. Um livro que marcou sua vida e caminhada cristã. A Bíblia. Essa foi... Não, mas sem ser a Bíblia. O Peregrino, John Bunyan. Peregrino, eu me lembro quando eu era moleque, eu assisti o filme, incrível que pareça, tinha um filme do Peregrino, e depois eu ganhei o livro. E aí eu li o livro, achei fantástico o livro do Peregrino. Acho que ele consegue fazer né? E eu nem sabia que era reformado. Oh. Quem é a sua referência pastoral? Meu pai. Meu pai. Eu sabia que você ia responder essa. Meu amigo. Tem o pastor Noidi também, que assim, eu não gosto muito. Não, mas é sério. O Noidi, ele acaba... Ele não substitui meu pai, né? Meu pai, ele foi uma grande referência. Tanto é que é um fato curioso do meu pai. Meu pai era um pastor pentecostal. E quando eu cheguei em Campinas, eu não sei porquê, eu não fui para o pentecostalismo e vim para a teologia reformada. E até aí eu estava indo bem na igreja, até eu descobri que era reformado. Quando falaram do Pedro Batismo e da eleição. Rapaz, foi um susto. Eu cheguei em casa, eu me lembro que eu fui para São Paulo, chamei meu pai, falei, pai, achei a igreja maravilhosa para congregar, uma igreja abençoada, um pastor top, povo maravilhoso. Ele, que bênção, que bênção. Só que eles são reformados. E meu pai olhou bem sério nos meus olhos e falou, filho, não julgue um livro pela capa. Olha o que Gamaliel diz para aquele povo, você pode se achar lutando contra o próprio Deus. E ali eu entendi que era o meu lugar. Então, meu pai, ele, com certeza, uma grande referência. Amém. E o Noidi também, não posso deixar de falar do Noidi, porque o Noidi me acompanhou aí em várias presepadas. Pastor Noidi é um pastorzão. Pastorzão também. Qual a sua maior motivação no ministério? Jesus. Assim, eu estou falando assim, amor por quem está perdido. Não vem de mim, vou deixar isso muito claro. Não, nossa, eu tenho amor pelos perdidos. Não. O Espírito Santo de Deus me incomoda. Me incomoda ver quem passa fome. Me incomoda ver quem sofre violência. Me incomoda ver as pessoas... eu acho que eu tenho íntima compaixão, essa é a palavra. Eu não consigo ficar
inquieto, tendo condições de ajudar, não ajudar. Então, isso me motiva a seguir, a continuar. Vou mudar essa penúltima pergunta. Tem algum teólogo reformado que você fala assim, esse cara me inspira? O Kuyper. Eu sei que meu professor lá, o Jess Moraes, não gosta muito do Abraham Kuyper, mas eu gosto do Abraham Kuyper. Eu acho ele incrível, entendeu? O posicionamento político dele, o posicionamento social dele. Então, assim, me perdoe, mas o Abraham Kuyper Para fechar, o que é Cristo para você? Ah, não, Cristo é tudo. É tudo, tudo. O que é? É tudo. Alegria, paz, gozo, renovo, perdão. Sem ele, cara, sem ele, nada. Ele, tudo. Não tem outra palavra que possa abranger Cristo Jesus, entendeu? Então é tudo, tudo. Não há nada sem ele. Sem ele nada faz sentido. Não, nada faz sentido. Nada faz sentido. Amém. Isso aí, meu irmão. Obrigado pelo tempo. Tamo junto. Pelas horas dedicadas. Glória a Deus. Pela paciência. Imagina, eu que agradeço aí por emprestar o canal pra gente, para poder anunciar esse Cristo que é tudo. Entendeu? Amém. Amém. E eu quero terminar lendo uma frase de Martim Lutero que diz: cada coisa que é feito no mundo é feito pela esperança. Amém. Então, se você gostou desse conteúdo, se você gostou desse bate-papo, foi edificado, compartilha, leva para os seus amigos, para conhecer um pouquinho do que é a fé reformada, do que é a teologia reformada, daquilo que foi a base da reforma, mas também para compreender aquilo que nós cremos e vivemos como discípulos de Jesus em missão no mundo. Que nós possamos viver sempre debaixo da Escritura, pela fé, debaixo da graça de Deus, vivendo, crendo que sempre é Cristo na nossa vida, sem Ele toda nada honra faz e glória a sentido. Deus. E que a glória seja somente dele, Deus. porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Deus te abençoe e até o próximo episódio, se assim Deus permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.